Olá pessoal, meu nome é Ricardo, canal Gestão Simples, tudo bom com vocês? A gente vai estar continuando aqui o treinamento Líderes Não Dão Ordens. A última aula foi mudança de cultura, né? Onde a gente explicou um pouquinho a parte política, a parte burocrática de mudança de cultura, né? E agora a gente vai estar falando sobre como executar essa mudança de cultura, tá? Com o envolvimento de pessoas, tá bom? Então, mudança de cultura, como a gente sabe, é um processo lento, gradativo, ele é de médio e longo prazo, tá? Ele não é imediato, ele depende de pessoas, depende de estratégia, depende de equipe, né? Então, para executar uma mudança de cultura numa organização, precisamos investir em pessoas. E como no cenário atual nós estamos mexendo com pessoas, né, de diversas idades, diversas culturas, diversas modos de viver, diversas religiões. Então a mudança de cultura fica um pouquinho difícil você introduzir numa organização, numa equipe, num grupo, né? Mas é possível, tá? Então aqui a gente vai estar falando da inclusão social, da inclusão de pessoas, do processo de inclusão de pessoas, tá? Então vamos lá, mudança de cultura. Qual que é a importância das pessoas, né? Esse trabalho tem o objetivo de explicar a importância das pessoas e de como saber lidar com elas. Influências nos resultados das organizações. Então assim, aqui que eu acabei de falar, né? Pessoas que vai fazer o resultado da organização, a mudança de cultura. Você vai estar lidando com pessoas, com cultura, com diversas idades, gerações diferentes, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de estar aplicando essa mudança de cultura numa organização, numa equipe, num grupo, tá? Continuando aqui, ó, o envolvimento e participação. Então, no decorrer das mudanças, a organização deve estar afinado no tocante às suas estratégias. Elas precisam ser claras, sustentadas por uma gestão com amplo envolvimento e participação de toda a equipe. Então, essa última frase aí, ó, participação de toda a equipe, é o principal desse slide, tá? Então, a mudança na organização, numa equipe, seja ela qual for, ela precisa estar bem explicada para a sua equipe. Você tem que envolvê-la no processo. Você tem que explicar primeiro por que você quer mudar, aonde que você está e aonde você quer chegar, tá? Então, você tem que falar bem, e tem que ser de uma maneira clara para que a sua equipe entenda, tá? Porque tem que ser uma linguagem que ela entenda, né? Sucessos e insucessos, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho de sucessos e insucessos na aplicação da mudança de cultura numa equipe, tá? Podemos afirmar que os seres humanos são a chave do sucesso das estratégias de uma organização. Por que elas são as chaves? Porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente é uma equipe, é um time, né? Você depende, o seu resultado depende de outras pessoas, né? E consecutivamente o resultado do seu setor ou da sua unidade de negócio vai depender de pessoas, cada um fazendo o seu bem feito, né? Eu costumo falar fazer o mesmo, mas só que diferente, fazer o mesmo, só que diferente, melhor, né? Você pode fazer o mesmo serviço e acrescentar um plus a mais nesse serviço que torna ele diferente, tá? Então a gente vai estar sempre dependendo de pessoas para o sucesso, tá? Porque o insucesso de uma mudança de cultura é porque o que acontece? É porque a gente não aplica em pessoas, né? A gente não aplica os esforços em treinamento, a gente não aplica os esforços em orientação, a gente aplica os esforços em explicar o porquê que você precisa que ele mude. Você não aplica os esforços em dar feedback positivo ou negativo para a pessoa, para ele poder entender que aquilo ali que você está falando tem que acontecer e por que tem que acontecer, tá? Então tem os sucessos e insucessos na mudança de cultura. Grupos e equipes.
As pessoas é que formam determinadas empresas e nelas que passam a maior parte da sua vida, prestando seus serviços. Pensando desta forma, podemos concluir que a produção de bens e serviços não pode ser desenvolvida por pessoas que trabalham sozinhas. Assim, torna-se fundamental a realização de trabalhos em grupo ou equipe. Eu acabei de falar, né? A gente não faz nada sozinho. A gente precisa de grupo, a gente precisa de equipe, a gente precisa de pessoas, cada um fazendo o seu igual, mas só que diferente, né? E acrescentando alguma coisa a mais para poder estar melhorando os resultados e mudando a cultura, né? Grupos e equipes versus motivação. O gestor de uma organização estará gerenciando pessoas o tempo todo, podendo ser uma equipe de uma microempresa ou uma multinacional. O grande desafio é conseguir incentivá-las, motivá-las e fazer com que os objetivos da organização sejam seus objetivos. Então, assim, aqui ele fala um pouquinho assim de que pode ser uma, duas pessoas, 3, 4, 10, 20 pessoas, uma multinacional, uma pequena empresa, onde você estiver liderando pessoas, você precisa motivá-las, né? Que eu falei desde o começo. A gente precisa primeiro explicar a situação, precisa explicar para as pessoas por que está mudando, onde que você está, onde você quer chegar, qual que é a participação de cada uma nesse processo, o que cada um tem que melhorar, o que tem que melhorar para poder atingir, para a gente atingir esse resultado em grupo, né? Como unidade de negócio. Então, para isso você também precisa motivar. Aí existem vários tipos de motivações, né? Que foi uma aula, nas aulas anteriores que a gente falou de motivações. Aí existe motivação financeira, motivação de premiação, motivação de elogios, motivação de certificados, motivações de remunerações, premiações, enfim, um monte de tipo de remunerações, né? Ou motivações. E também existe aquela motivação que acho que é a principal, tá? É você chamar a pessoa para os feedbacks, né? Feedback positivo, negativo, e você se importar com a pessoa em melhorar profissionalmente, né? Nunca pessoalmente. Então você tem que chegar para a pessoa e falar, olha, melhora assim, você tá bom, você tá ruim, parabéns, ou melhora nisso, melhora naquilo, você vai ficar melhor ainda, você tá bom, mas pode ficar melhor. Então você tem que dar uma motivação para a pessoa, você tem que envolvê-la no processo, fazer ela ser responsável para poder atingir também essa mudança de cultura, tá? Desenvolvimento e medições. Para que isso ocorra, é necessário formular e coordenar um plano de capacitação anual destinado ao desenvolvimento dos colaboradores. É preciso também desenvolver ações com o objetivo de formar líderes, com postura participativas, com capacidade de estimular e orientar o desempenho dos colaboradores, possuir mecanismo para avaliar o nível de satisfação do funcionário, os indicadores organizacionais, bem como possuir ações para identificar, analisar os problemas. Então aqui ele fala de desenvolver e medir, né? Você tem que desenvolver a pessoa, você tem que dar os feedbacks positivos e negativos, você tem que ver onde você precisa treinar ele, o que você precisa orientar ele, onde que ele faz um trabalho bom, onde que ele ainda está deficiente. Você tem que analisar caso a caso, pessoa por pessoa, encaixar ela na função correta, onde que ela pode render mais para você, para sua equipe, para sua unidade de negócio. E aí você fazendo essa parte de desenvolvimento, treinamentos, mensais, semanais, quinzenais, eu não sei como que cada um pode estar fazendo aí, você está desenvolvendo as pessoas, mas naquilo que você quer que ele desenvolva. Não adianta também a gente estar falando de treinamentos específicos mesmo, treinamentos para equipe, para você desenvolver equipe, né? Porque existem aqueles treinamentos institucionais que eles são muito difíceis de entendimento para a ponta, né? Que a gente fala assim. Então, a gente precisa fazer um treinamento específico, direcionado, fazer que a pessoa lá na ponta entenda de uma maneira mais simples e mais rápida, para ele poder estar mudando também do jeito dele, né? Do jeito que ele acha que tem que mudar. E aí a mudança de cultura ela se torna um pouco mais fácil, tá? E também precisa medir, né? Fazer medições disso tudo, né?
e tá medindo para ver se teve evolução, se não teve, usar as ferramentas de gestão, PDSA, para a gente poder estar vendo onde que precisa mudar e retornar de novo, planejar, executar, medir, planejar, executar, medir, e aí a gente fica nesse ciclo para poder ver se melhorou ou não e aonde que a gente precisa melhorar, mudar para poder agilizar essa mudança de cultura, tá? Aí aqui um pouco da qualidade percebida, tá? Avançar em resultados e atingir missão institucional, somando esses fatores, tem-se o pleno atendimento da necessidade do cliente. Então, o que a gente sempre está falando aqui de qualidade percebida, é em relação aos nossos clientes, né? Nossos clientes internos, que são os setores, os assistenciais e os nossos clientes externos, que são os clientes, os pacientes, né? E os fornecedores. Então, a gente precisa ter uma qualidade percebida, um bom atendimento, um bom processo, uma boa entrega, uma boa avaliação. Então isso a ponta precisa entender que a gente está constantemente sendo avaliado, tá? Desenvolvimento e medições. Promover uma integração de diversos grupos da organização, criar nas equipes de trabalho uma consciência profissional, propiciando meios para resgatar a autoestima, intensificar o treinamento, investir no desenvolvimento profissional e pessoal, não só por intermédio de cursos, mas também de inovações de sistema de trabalho, permitir que o funcionalismo busque o seu próprio crescimento profissional, reconhecer por meio de prêmios ou simplesmente por intermédio de elogios, oferecer feedback quanto ao desempenho. Então é aquilo que a gente está falando, né? A gente tem que desenvolver a pessoa, treinar, dar condições, incentivar, e também dar os feedbacks, né? Os feedbacks positivos, feedbacks negativos. Aí você vai estar desenvolvendo as pessoas. Envolvimento e clareza. O gestor de pessoas tem que ter sempre uma perspectiva do que quer. Ele precisa pensar o futuro, portanto, faça necessário um planejamento estratégico que deixe os objetivos e metas bem claras. Para que isso ocorra, é imprescindível a participação de todos que compõem a empresa. Neste sentido, o espírito de equipe é essencial. O gestor deve ser um facilitador para que as relações ocorram dentro do princípio e da missão da instituição. Certamente, esse diferencial irá motivar as pessoas, tornando-as parceiros e não apenas funcionários da empresa. Os funcionários não são apenas aparatos técnicos, são seres humanos, dotados de inteligência, razão, sentimento e precisam ser valorizados no seu contexto global. Então é um pouco do que eu falei desde o começo, tá? Então o gestor tem que ter um planejamento, uma metodologia, né? Uma organização, uma metodologia, um planejamento, onde ele está, onde ele quer chegar, tem que passar isso para a ponta, tentar fazer a ponta entender e medindo e orientando e fazendo a pessoa desenvolver, tá? Então é isso, pessoal, obrigado aí pela atenção, tá? Esse daqui é mais assim, voltado a pessoas, porque a gente falou na aula anterior, referente à mudança organizacional, mudança de cultura, a gente falou sobre missão, valores, né? E aí agora a gente está falando como que as pessoas conseguem fazer isso na ponta, né? E agora a gente está falando da pessoa, do gestor, da equipe, de treinamento, de feedback, de como mudar uma cultura, de tempo de mudança de cultura, de avaliação de pessoas individuais, como se encaixar essas pessoas nas tarefas adequadas. A gente falou um pouquinho sobre tudo isso daqui nessa aula, tá? Próxima aula a gente vai estar falando sobre tipo de gestões, tá? Gestão já vista, gestão de processos, gestão de equipe. A gente vai estar falando um pouquinho também da evolução da gestão, né? Que vem lá desde a época dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90 até 2024. A gente vai estar falando uma evolução aí da gestão das ferramentas e depois a gente vai estar entrando na parte de ferramentas por si só, né? A gente vai estar falando de ferramentas W2H, SWOT, PDSA, enfim, esse tipo de ferramentas que são utilizados no dia a dia, controles, né?
controle de gestão à vista, controle de planilhas, enfim, esse tipo de gestão, tá? Muito obrigado, até a próxima aula, até mais.